5 lições de fé que podemos aprender com a vida de Davi. A primeira é que Deus ele está mais interessado no que há dentro de nós do que há no exterior. Quando Samuel foi ungir um novo rei para Israel, ele pensou que Deus tinha escolhido os irmãos de Davi, que eram mais fortes, que eram belos, porém Deus tinha escolhido Davi, que nem ali estava. O pai de Davi nem ao menos cogitou que Davi poderia ser o escolhido para ser rei, porque o pai de Davi olhava pela aparência, assim como Samuel também olhou pela aparência, mas Deus não. Deus ele vê o que está no nosso interior. E Deus escolheu Davi exatamente por isso, porque Deus conhecia o coração de Davi e sabia que Davi o amava de todo o coração. Segundo ponto, nós não podemos nos acovardar diante do inimigo. Quando Golias desafiou o povo de Israel, todo o povo de Israel, incluindo seu rei, Saul, tiveram medo de Golias. Golias estava amaldiçoando o Deus de Israel, estava amaldiçoando o povo e ninguém ousou fazer nada, ninguém ousou enfrentar o gigante. Porém, Davi, ele não deixou que o medo tomasse conta do teu coração. E Davi não tinha muito para enfrentar Golias. Aos olhos humanos, Davi estaria condenado à morte. Porém, Davi tinha coragem e fé no Deus vivo. Terceira lição. Devemos consultar a Deus sempre antes de fazer qualquer coisa. Davi nunca agia antes de consultar ao Senhor, antes de perguntar para Deus se ele deveria fazer aquilo ou não. Ele tinha a confiança toda em Deus, não na sua força. Ele poderia falar, bom, eu venci o leão, eu venci o urso, eu não preciso consultar a Deus para mais nada, não. Ele sabia que todas as vitórias dele vinham da parte de Deus e não da parte dele. Então é importante que a gente consulte a Deus sempre antes de tomar decisões. Quarta lição de fé. Ele exerceu misericórdia por Saul e esperava que Saul fizesse o mesmo, porém Saul não fez o mesmo. Mas Davi nos deu o exemplo que mesmo que esteja em nossas mãos a oportunidade de fazer mal àquele que é nosso inimigo, aquela pessoa que nos prejudica, aquela pessoa que fala mal da gente, a gente faz ao contrário. A gente exerce misericórdia, paga o mal com o bem. E para finalizar, quinta lição de fé que a gente pode aprender com Davi. Não menospreze a força do nosso inimigo, a força do pecado, a força da tentação. Davi ele menosprezou, num certo momento, a força do pecado e caiu. E isso trouxe grande maldade, grande tristeza para a sua vida e para o seu futuro. E aí a gente pode ver que Davi, depois ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, porque Davi amava a Deus de todo o coração. Então não devemos menosprezar jamais a força do pecado. Não devemos cair naquele engodo de, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Ou pensar que nós somos santos demais, que jamais vamos pecar. Não, temos que estar sempre vigilantes para não cair em tentação. E não deixar que o diabo nos envergonhe diante do nosso Deus, amém? Essas foram as 5 lições de fé que aprendemos hoje com a vida do rei Davi. Esse aqui é o canal Por Dentro do Reino, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.